é o da Fernanda e da Márcia, encurtando distâncias, o incentivo à leitura através de lives no Facebook. Então, a Márcia e a Fernanda podem projetar. Enquanto as meninas iniciam ali a projeção, eu quero dizer que eu me sinto muito orgulhosa, né? Porque elas fazem parte do grupo que eu coordeno junto com a Gabi, Fernanda e Márcia, e por estar aqui participando da apresentação delas também. Vamos lá, então? Boa tarde para todos. O nosso trabalho já foi dito o título dele. Nós vamos nos apresentar, então. Isso. Tu, Fernanda. Tá. Então, eu sou a professora Fernanda, sou professora de língua portuguesa na Escola Bete Freitas. Sou licenciada em Letras pela URGS e sou professora na escola já faz 5 anos. Eu sou professora de matemática na rede, já tem 18 anos, todos esses 18 anos dentro do Odete. Passei por algumas outras escolas no município, mas mais para complementar a carga horária, mas a minha caminhada toda dentro do Odete. Fiz licenciatura em matemática na URGS, depois fiz física no La Salle e acabei voltando para a URGS para fazer um mestrado em física. Esqueci de dizer que esses 5 anos também todos no Odete. E eu atendo as turmas de 6º e 7º ano. Bom, quem não sabe onde fica o Odete Freitas, nós somos a última escola da Matias Velho. Mais ou menos ali na parada 22 da Florianópolis, é uma travessinha. Então, nós estamos a cerca de 8 quilômetros do centro de Canoas. A nossa escola foi fundada no ano de 2000, em função da demanda da comunidade, por não ter vagas em escolas próximas para os alunos e tal. Atualmente, nós temos cerca de 750 alunos. Já tivemos EJA antigamente e tal. E hoje atendemos de 1º ao 9º ano, turnos da manhã e tarde. Como a nossa escola se localiza numa região realmente periférica, né? Como a Márcia disse, ela é a última escola da Matias, fica depois do Thiago Wirth. É muito complicado para os nossos alunos e para a comunidade o acesso aos espaços culturais, a bibliotecas, teatro, coisas assim. Tanto que no ano passado, na pesquisa que eu e a professora Carmen, que é a supervisora da nossa escola, nós apresentamos sobre a biblioteca, a pesquisa que nós fizemos com os alunos dizia que a maioria deles não sabia que existia uma biblioteca pública em Canoas, por exemplo. Então, é uma pesquisa que já vem... Essa inquietação, na verdade, já vem de algum tempo, né? De como fazer com que os nossos alunos tenham acesso a isso. Então, a nossa biblioteca acaba sendo fundamental para que esses alunos se formem leitores, né? Porque como eles não têm acesso a nenhum outro espaço, tem muita dificuldade para isso, a nossa biblioteca acaba sendo uma referência. Então, falando da nossa biblioteca, né, a gente colocou algumas fotos aqui de atividades que a gente fez no ano passado, principalmente, que foi o ano que a gente começou a fazer uma mobilização mais forte para que a biblioteca fosse reaberta. Então, ali tem fotos do nosso mutirão literário ali no meio. A foto da esquerda é a organização das nossas prateleiras, como estão organizadas no momento, né? E a última foto é uma foto da gincana literária, das turmas de 9º ano, contando uma história para as turmas do 3º, se eu não me engano. Então, era uma tarefa da gincana que eles contassem uma das histórias selecionadas para uma turma de currículo na Semana da Criança. Então, essa fotinho ali é desse dia. Como a nossa biblioteca ela teve uma movimentação muito grande no ano passado, nós começamos a pensar o que poderíamos fazer esse ano, mesmo com a pandemia. Passa o próximo slide, Fê. O que a gente podia fazer esse ano para não perder
esses leitores que a gente tinha conseguido conquistar. Então, as ideias, elas vão surgindo assim, no meio de um turbilhão. Porque como vamos chegar perto como a gente vai encurtar essa distância entre nós, professores e alunos? O que a gente pode fazer nesse momento de isolamento social? Como é que a gente consegue incentivar a leitura, que é tão importante para qualquer área de conhecimento, independente da disciplina que o professor lecione, né? A leitura é fundamental. E observando essas lives lá em junho e julho, assim, deu um boom de lives de artistas, cantores e tal, e nós começamos a conversar e por que não? Por que a gente não começa, então, a proporcionar um momento para nos encontrarmos com os nossos alunos, que eles possam interagir com a gente em tempo real? E por que não fazer lives? Já que a Fernanda é prof de português, sabe muito sobre literatura, e eu sou uma eterna metida em busca de conhecimento e leio bastante. Então, nós conversando, chegamos nas lives educacionais sobre dicas de leitura. A Márcia é uma eterna metida na área de linguagens, né? Então, a gente acaba fechando muito nisso. É um interesse em comum que nós temos, falar sobre leitura, conversar sobre livros, trocar livros com os alunos. Muitas vezes, eu e a Márcia, a gente já fez isso, né? Então, era um assunto que nos interessava. E vendo, exatamente como a Márcia falou, esses artistas fazendo lives, a gente pensou, por que não tentar então, né? A gente não tinha muita familiarização ainda, mas a gente achou que seria uma boa. A gente fez então as lives a partir da página do Facebook da biblioteca da escola. A gente tinha essa página desde o ano passado, em função do projeto que iniciou ano passado, que a gente postava bastante coisas sobre a biblioteca, postava os livros que chegavam, postava as atividades que estavam sendo feitas. E aí, com a pandemia, a página da biblioteca estava um pouco parada. A gente fazia um post aqui, outro ali, e não estava tendo mais aquele engajamento, porque o pessoal não estava na escola fisicamente, né? Então, veio essa ideia de fazer as lives, e a página da biblioteca no Facebook foi esse meio que a gente encontrou de manter esse contato. E aí veio como fazer, né? Porque eu tô rindo porque no início foi bem complicado. Quem nos assistiu, quem me assistiu principalmente na primeira live, sabe. Ouviram minha voz na primeira live? A primeira live, a Márcia teve uma participação muito rápida, porque a gente não tinha esse domínio das ferramentas, a gente não sabia direito como fazer, como a gente disse, né? Então, a gente tentou no início apenas pela ferramenta do Facebook, mas a gente não sabia que tinha algumas limitações. Por exemplo, a Márcia queria entrar pelo computador na live, e aí pelo Facebook tu não podia dividir a tela com outra pessoa que estivesse no computador. Então, a gente ficou tentando muito tempo, e a Márcia comentando na live, dizendo, não consigo entrar, não consigo entrar. E eu lá, desesperada, tentando fazer a Márcia entrar na live. Então, a nossa primeira live foi um grande aprendizado para as próximas, porque a gente realmente não sabia como fazer, e a partir dali a gente foi atrás de como melhorar aquilo e conseguir o que a gente esperava realmente dessa live, né? Tá. Então, assim, 2 minutos, nós conversamos com o pessoal do estado, que já estava fazendo transmissões há bastante tempo, né? E chegamos nesse StreamYard, que é esse patinho aí, tá? E era uma ferramenta que nos deixou bem tranquilas, a gente conseguiu proporcionar divisão de telas com outros convidados e tal. E foi bem proveitoso trabalhar com essa ferramenta. A gente tem 2 minutos, Fê. Vamos passar lá para os cards das lives, então. Tá. Então, aqui as lives que a gente fez. O nosso ciclo, então, teve 6 lives. A primeira live que foi a que não deu muito certo, é ali à esquerda, né? Que seriam dicas de leitura bem gerais. Na verdade, no início, a gente não pensou em um ciclo de lives. A gente pensou em fazer uma live, ver como ia ser. E aí, no fim, surgiu essa. E aí, nessa live, surgiu a ideia da segunda, que foi livros que viraram filmes. E aí, fomos nós duas de novo. Então, da primeira live, a gente puxou para a segunda, surgiu essa ideia e a gente desenvolveu melhor. E aí, vieram as próximas. Na terceira live, a ideia também surgiu no decorrer da transmissão da segunda.
e nós falamos sobre histórias infantis, mas convidamos 2 professoras. As 2 já foram da rede, né? Uma continua na rede municipal. Então, nós convidamos as 2 professoras para participar junto com a gente. Foi uma live muito legal, ela foi gravada, todas estão gravadas, com exceção da primeira. Todas estão no Face da nossa biblioteca também, para assistirem e tal. A 4ª live, nós convidamos uma escritora para conversar com o pessoal. É uma escritora que já faz parte do mundo do Odete, ela já visita a escola há 2 anos, esse ano foi o 3º via live, né? Seria isso, né, Fernanda? Acho que sim. Acredito que sim, acho que são 3 anos, sim, contando agora. Então... Para as próximas lives, é que o tempo já está estourando. Ah, tá, tudo bem. Então, na 5ª live, a gente pensou em falar sobre histórias em quadrinhos, porque é um gênero textual muito procurado na nossa escola. Nossos alunos gostam muito de quadrinhos, então surgiu essa ideia. E a gente convidou um professor da rede de Santa Catarina, que ele é mestrando em literatura pela Federal lá, para falar sobre histórias em quadrinhos, que é o tema da pesquisa dele. Ele é um cara que manja muito disso, então foi muito legal. Teve uma participação bem legal, então, dos nossos alunos, né? E aí, para a 6ª, a gente trouxe o tema das lendas indígenas. Porque a gente queria fazer esse resgate da cultura e tal, né? Que é bem importante. Então, foi uma live que foi um tema que a gente pensou bastante antes de trabalhar com ele, né? E no fim acabou sendo muito proveitosa, muito interessante para a gente também, porque a gente teve que ir atrás, né? Estudar mais e mais e mais para cada uma dessas lives. Como a gente está esgotando o tempo, então as considerações finais, né? Só para não passar em branco, a nossa ideia inicial era produzir algum tipo de conteúdo com o objetivo de reforçar o vínculo dos alunos com a escola, principalmente com a leitura mesmo que à distância. Nós percebemos que o engajamento dos alunos, ex-alunos e comunidade escolar com a página da biblioteca aumentou muito, principalmente durante as transmissões, e inclusive nós conseguimos observar os picos de interação através das estatísticas que o Facebook ele proporciona, né? E a ideia que a gente tem, a partir de agora, a gente deu uma pausa nas lives, porque tá tudo muito corrido, né? Acho que todos os nossos colegas sabem e percebem isso, que agora com a pandemia as coisas estão bastante corridas, mas a gente pretende organizar novos ciclos, porque esse acabou sendo um ciclo de 6 lives que era para ser menos, talvez, mas uma coisa, como a gente disse, um tema foi amarrando o outro e a gente foi indo, né? Então a gente quer abranger novos temas, novos convidados e também achar novas formas de conectar os nossos alunos com isso. Então, a gente está pensando também em depois mudar para o YouTube, porque pelo Face acaba acontecendo que muitos alunos nossos não têm Facebook, então eles não conseguem assistir. Então, a gente acaba restringindo esse público, né? Então, a gente está pensando também sobre isso para as próximas lives. E eu acho muito importante que a gente fale, eu sei que a gente está bem estourado no tempo, mas que o Antônio Cândido, que é um teórico da literatura, ele diz que a literatura é um direito inalienável e que a gente não pode retirar esse direito dos nossos alunos. E isso é muito, muito, muito importante. E o próprio referencial de Canoas e a BNCC dizem que se é um direito do aluno desenvolver essas habilidades que trazem na BNCC e na RCC, é preciso que os professores, as escolas e as redes de ensino se mobilizem para que se tenha a infraestrutura necessária para que essas habilidades possam ser minimamente desenvolvidas. Então, é um direito deles e a gente, enquanto professor, enquanto rede, principalmente, precisa achar formas de que esses alunos tenham o acesso a esse direito. E não pode ser só uma questão de professores com boas intenções, né? Mas o apoio de uma rede que se comprometa com essa formação de leitores. Através, inclusive, da qualificação, designação de profissionais que atuem nas bibliotecas, que atualizem esse espaço, esse acervo físico e que continuem acontecendo parcerias entre escritores e escolas para que isso seja ainda mais incentivado, né? É muito importante que se tenha esse incentivo, que a gente não perca esse vínculo com os alunos, não só o vínculo professor-aluno, mas o vínculo leitura com os alunos, né? A gente, para finalizar, né, nós buscamos alternativas para seguir presente nas vidas dos nossos alunos e percebemos que
nós temos um longo caminho a percorrer se a gente quer diminuir o abismo entre os estudantes e a possibilidade de se conectar aos espaços culturais. É necessário encontrar meios para que o direito à cultura e à leitura seja garantido, inclusive num período de pandemia. Como vai ser feito isso, não sabemos. Como vai ser feito isso, a gente não sabe, mas a gente busca, então, uma solução viável, né? A gente precisa que esses alunos tenham o direito de se conectar a esses espaços, de estarem próximos, de buscarem essas coisas na vida deles, né? Então, o nosso trabalho foi uma forma que a gente encontrou, mas ela é uma das formas possíveis, né? Então, não é uma solução, mas é uma possibilidade. Isso. E aí, nossas referências aqui, né? E é isso. E 10 minutos é muito pouco tempo. Sim. A gente se empolga falando daquilo que a gente faz, né? E daí 10 minutos passam voando. O próximo trabalho, então, para a gente poder dar continuidade, é Labirinto da Aprendizagem, uma proposta gamificada em tempos de ensino remoto, da professora Glaucia. Olá, boa tarde. Deixa eu colocar minha apresentação aqui. Foi? Foi? Oi, Glaucia, estamos te ouvindo. Oi, Glaucia. Ele carregou a apresentação que eu não consigo ver. Ainda não. Ainda não. Vou parar aqui e vou reiniciar de novo. Porque ele apareceu como se eu estivesse apresentando. Vamos tentar mais uma vez. Compartilhar. Agora está indo, Glaucia. Pessoal, eu vou pedir já desde o começo desculpa, porque a minha internet está oscilando. Então, antes mesmo eu já tinha visto que estava indo e voltando, mas tudo bem. Bom, então eu sou a professora Glaucia, boa tarde a todos. Eu sou da MF Teodoro Boggin e venho então apresentar, né, o projeto intitulado Labirinto da Aprendizagem, uma proposta gamificada em tempos de pandemia. Bom, esse projeto, né, nasce nesse contexto todo, né, que tem muitos trabalhos, né, que vem sendo falados sobre a pandemia, né, mas para contextualizar um pouquinho o porquê dessa proposta, né, eu sou professora, então, do Laboratório de Informática, né, e desde o ano passado, na escola, e eu gosto muito de trabalhar com projetos, né, então eu iniciei o ano muito empolgada, pensando que eu conseguiria desenvolver um projeto, né, com os alunos. Geralmente eu gosto de trabalhar com projeto de aprendizagem a partir do interesse dos alunos. Mas então veio a pandemia, né, me jogou aquele balde de água fria, né? E agora, o que eu vou fazer, né? Eu que gosto tanto de trabalhar com projeto, o que eu posso desenvolver para conseguir, né, fazer que os alunos engajem na minha proposta estando de casa? Então, eu pensei numa proposta inicial, que foi o Labirinto da Aprendizagem, né? Uma proposta que começou, então, né, com a ideia de que os alunos utilizassem o Instagram, né? Mas não deu muito certo. Mas estamos falando, então, em gamificação, né? E eu trago aqui o conceito um pouquinho de gamificação, né? Então, gamificação significa, né, utilizar, né, a forma de pensar dos games, né? As estratégias, né?
Então, a gamificação se apropria dos elementos, né, que fazem parte do designer de um jogo e tornam, né, a proposta mais divertida. Então, adaptando geralmente os conteúdos, né, a uma proposta de jogo. Bom, começando então, né, eu inicio a minha proposta muito feliz lá no Instagram, né, acreditando que vou ter o engajamento dos alunos. Então, inicialmente, eu proponho que os alunos realizem a leitura, então, da Alice, né, no País das Maravilhas, que essa seria o meu contexto de narrativa, né? E daí começo as minhas publicações ali no Instagram, né? Convidando, então, os alunos a interagirem comigo por lá. No entanto, né, stop. Eu comecei a proposta e percebi que eu não tive engajamento dos alunos, né? Alguns não tinham Instagram, acabaram criando, e outros tinham Instagram, mas não interagiam por lá, né? Então, foi onde eu decidi que eu teria que reavaliar esse projeto, se eu daria seguimento ou não a ele, né? Porque não estava tendo engajamento, né? E a grande proposta era engajar os alunos numa atividade durante o ensino remoto. Então, eu fiz formulários e encaminhei para as famílias, né? E nesse formulário, eu verifiquei, então, que, na verdade, né, eu muito empolgada, achei que só criar o perfil inicial, né, e botar enigmas, né, iria chamar a atenção das famílias e dos alunos e eles iriam participar. Mas não, eles queriam compreender o que seria o projeto, porque até então eles não estavam entendendo, né? Parecia que os alunos iriam brincar, né? Parecia que não era muito a aula, o que a prof está propondo, né? Então, a partir dessa devolutiva das famílias, né? Eu mudei um pouquinho o meu trabalho, né? Então, eu migrei para o Facebook, porque as famílias, né? Me trouxeram que era melhor, né? Que a grande maioria tinha Facebook, então aqueles alunos que não tinham, não utilizavam nenhuma rede social, poderiam utilizar o perfil dos pais, né? Então a gente fez uma migração. E daí a gente criou, né? Um grupo fechado. Então, esse grupo, né, contando aí com 20 membros, e começamos, então, a colocar, né, os desafios por lá. E assim começa a narrativa da Alice, né? Então, a Alice é uma menina muito levada, que todo mundo já conhece, né? E ela se perdeu no labirinto da aprendizagem. E os alunos, então, do 5º ano foram convidados a tirar a Alice desse labirinto, né? A Alice, então, ela enviava as suas missões, ela andava por esse caminho do labirinto, né? E toda essa parte do projeto, né, é ilustrada, né? E é sendo trazido não só através dos QR Codes, mas também através de imagem para os alunos, né? Então, começa assim, a Alice se perdeu no labirinto da aprendizagem e agora as 3 turmas do 5º ano teriam que ajudá-la a sair dali. Então, os desafios eram enviados semanalmente via QR Code, né? Eu postava esses desafios, então, no nosso grupo fechado do Facebook, né? E esses desafios, né, todos vinham através de QR Codes e todos envolviam alguns conteúdos, né? Alguns de matemática, outros de língua portuguesa, né? Outros de história, de ciências, enfim, e de conhecimentos gerais. E ao longo de todo esse percurso, eles iam, né, completando então o labirinto para que Alice pudesse sair pela porta, né? Então foram um total ali 14 missões, né, que eles tiveram que cumprir para Alice poder sair então do labirinto. E quando eles não cumpriam alguma missão, né, eles acabavam demorando para receber a próxima missão. Bom, aqui eu apresento alguns dos desafios, né? Porque uma grande coisa desse projeto, assim, né, foi que a minha ideia era atingir os alunos, né? Fazer com que os alunos se engajassem numa proposta, né? E que a aprendizagem fosse mais divertida, né? Já que eles estão em casa, então vamos, né, tornar essa aprendizagem ainda mais divertida. Mas, para minha surpresa e
eu fiquei muito contente com isso, houve um grande envolvimento das famílias, porque as famílias estavam muito ansiosas em cumprir as missões. E tinha algumas missões, né, que muitas vezes eles não tinham, vamos dizer assim, isso aqui tá certo, não tá certo, né? Eu dava um feedback depois para eles para ver se, né, dizendo se cumpriram, se deu certo, se não deu certo. Então aqui eu trago alguns relatos, né, alguns trechos, né, de mães ansiosas, né, prof, né, não entendi muito bem a missão, né, é mesmo isso aqui, né? Ou ali, né, as tentativas passou, gostaria de saber, né, se estou no caminho certo. Então, acabou que, assim, as famílias se envolveram muito, né, e como era um jogo, né, competitivo, eles estavam divididos em equipes, as equipes acabaram também, em vez de competir, se ajudar. Bom, aqui também eu trago, né, um pouquinho do nosso placar, né, que é como, então, foi feita a organização. Eu tive a participação de 20 alunos, mais ou menos, mas no final não chegaram os 20, né? Então, eles estavam organizados ali em equipes de acordo com o nome de alguns personagens da história, né? E a Alice, então, enviava os QR Codes e os amigos dela também falavam com os alunos, né? Bom, ainda bem, durante esse percurso, então, de abril até setembro, eles conseguiram fazer com que a Alice saísse do labirinto, né? Então, algumas reflexões sobre esse processo todo, né? Então, o que eu percebi com esse projeto, né? A aprendizagem, né, se torna muito mais significativa, né, para eles. A motivação, né? Eu consegui fazer com que eles ficassem dentro de um projeto, né, ao longo, e bem dizer, de mais ou menos 6 meses, né, quase. E então eles estavam muito motivados, eles não parecia que... Prof, eu às vezes, geralmente era na quarta-feira que eu postava a missão, né, e eles ficavam ansiosos, assim, esperando, tem que esperar até quarta-feira, então eles estavam muito motivados para resolver esses problemas, né. Outra coisa que é perceptível desse processo todo é a cooperação e a colaboração, né? Apesar de eu ser um jogo competitivo entre equipes, né? Eles se ajudavam entre si, não só entre as suas equipes, mas entre a turma inteira, né? E também houve um engajamento, né? Tanto dos alunos quanto das suas famílias, né? E isso foi muito importante para que o projeto chegasse no final de forma bem sucedida. Bom, era isso. Maravilhoso, né, Glaucia? Eu até comentei no chat que sorte a da minha filha que teve a Glaucia em diferentes espaços da rede enquanto professora. Então, conheço o trabalho da Glaucia já faz algum tempo. O próximo grupo, né, um grupo agora que vai apresentar, é as meninas do Leonel, a Jana, a Ariane e a Pamela. E o título do trabalho é Avaliação do uso das ferramentas Google em turmas do bloco pós-alfabetização em tempos de distanciamento social. Acho que daqui a pouco já está aparecendo aí para vocês. Só aguardar um momentinho. Já apareceu, Tana. Já apareceu, já. Beleza, então. Então, vou começar me apresentando. Sou Janaína, trabalho na Leonel Brizola. Esse trabalho é referente às turmas de quintos anos. Então, eu tenho, durante um período, um turno quinto ano, e no outro turno eu tenho sala de recursos. Agora eu passo a palavra para a Ari se apresentar. Bom, eu sou a Ariane Souza Bonato, trabalho com quinto ano pela manhã, e pela tarde eu sou assessora pedagógica. A Pamela não pôde, né, participar deste momento do trabalho, porque ela está no final da gestação dela, mas ela mandou um beijo e um abraço a todos. Então, o título do nosso trabalho é Avaliação do uso das ferramentas Google em turmas do bloco da pós-alfabetização em tempos de distanciamento social. O nosso objetivo é avaliar o alcance das ferramentas Google para atividades pedagógicas em turmas de quarto e quintos anos do ensino fundamental,
durante o período de distanciamento social devido à pandemia do Covid-19. Abordamos também a atuação dos responsáveis e dos professores neste processo do ensino remoto e como avaliam a utilização desse mecanismo como facilitador na comunicação à distância. Então, no ano de 2019, né, o município de Canoas fez uma parceria com a plataforma Google e durante essa parceria, tivemos ano passado a formação dos professores multiplicadores para facilitar a possibilidade de novas aprendizagens, né, para nossos estudantes do município. As EMECs, com isso, ganharam Chromebooks e a internet. No ano de 2020, né, criamos uma parceria para desenvolver um trabalho multidisciplinar com o intuito de facilitar a transição dos quartos anos para os quintos. Contudo, chegou a pandemia e adiou a nossa proposta e nos proporcionou o desafio de trabalhar com essa plataforma online. Junto do nosso planejamento de trabalhar com essa plataforma, veio o ensino remoto. E veio muitas inquietações e angústias nossas, né? Como é que nós iríamos trabalhar com essa ferramenta Google Sala de Aula com os alunos? Como é que nós íamos alcançar aqueles alunos que têm poucos recursos? Então, tais preocupações nos mobilizaram a desenvolver um ensino remoto, pedagógico, pautado na totalidade de nossos alunos. Então, a nossa escola utilizou, né, desde o início, a plataforma do Google, porque naquela semana em que aconteceu, né, o ensino remoto, os alunos já haviam recebido seus e-mails institucionais. Aí, o que aconteceu? Aqueles alunos que não foram na escola, a direção já tinha criado uma linha de transmissão, então, ali, elas conseguiram ter comunicação com a maioria, com a totalidade dos nossos alunos da escola. Então, com o avanço da pandemia, né, se passaram-se um mês, assim, de adaptação, tivemos a dificuldade de alcançar 100% da participação dos nossos alunos. Então, novos desafios vieram, novos olhares. Então, eu, a Jana e a Pamela, criamos linhas de transmissão pelo WhatsApp com as nossas turmas. Assim, tivemos um contato diário com os pais e os responsáveis, e tiramos dúvidas também com nossos alunos. Só que tem aqueles alunos também que não têm acesso à internet ainda. Então, nós pegamos o Classroom, as atividades, e colocamos no Drive, onde a direção, uma vez por semana, imprime e entrega esse kit para todos os alunos que ainda não têm acesso à internet. A gente adapta também algumas atividades, porque nem todas a gente consegue utilizar, né, da plataforma. Então, nesta nova estrutura, né, de ensino remoto, o professor torna-se um grande incentivador, mediador e facilitador, proporcionando um novo olhar sobre educação. Kensky, em 2002, considera que a motivação dos alunos pode aumentar quando o professor constrói um clima de confiança, abertura e cordialidade, o que, em última instância, depende do modo como as tecnologias são percebidas e usadas. Salientamos também, né, que é importante que neste processo de ensino remoto, contamos com a parceria das famílias. E foi uma parceria muito boa, está sendo, porque a gente tem bastante retorno também das famílias, e também em ajudar, né, porque a plataforma começou do nada, nós, professores, tínhamos que aprender para poder depois ensinar nossos alunos. Então, o método para realizar a pesquisa, nos embasamos no método misto de design sequencial explicativo, com a coleta dos dados quantitativos e qualitativos. Os participantes, né, foram nossas 3 turmas do bloco de pós-alfabetização, a Pamela com o 4º ano, eu e a Jana, cada uma com o 5º ano, totalizando 84 estudantes. Utilizamos o Google Formulários e tivemos retorno de apenas 35 respondentes, que foi o recorte que realizaremos para alguns itens avaliados. Então, a análise dos dados que utilizamos foi o índice de participação via Google, sala de aula e WhatsApp. Temos uma planilha cada professora e ali anotamos diariamente, né, recebemos as atividades. O índice dos estudantes que recebem atividades impressas. A letra C, o contato com as famílias dos estudantes que possuem dificuldades em
realizar as atividades. Então, aqui a gente trata da análise qualitativa e o questionário via Google Formulários, constituído de perguntas abertas e fechadas. Então, agora falando um pouquinho sobre esse questionário, né, que foi o que nos permitiu analisar qualitativamente. Aliás, nós analisamos nesse questionário tanto dados quantitativos quanto qualitativos, né, mas ele permitiu a gente ter uma visão de como essas famílias e essas crianças têm acesso às tecnologias e enxergam a utilidade, né, do Google Sala de Aula e das aulas através do Google Meet, entre outras coisas que nós vamos mostrar a seguir. Além disso, esse contato particular com cada criança, com cada família, nos permitiu ter essa análise qualitativa sobre as especificidades dos alunos, o porquê que eles não estavam, muitas vezes, conseguindo entregar as tarefas, por exemplo. O questionário nos permitiu verificar como que é o acesso à internet dessas crianças, quais tipos de aparelhos eles utilizam para as atividades remotas, né? Isso influencia muito na qualidade do tempo que eles vão disponibilizar para fazer as atividades. A avaliação de satisfação dos estudantes e das famílias em relação ao Google Sala de Aula e as atividades propostas por lá. A avaliação de satisfação em relação às aulas via Google Meet. E a avaliação em relação às videoaulas gravadas, porque as aulas semanais no Google Meet que aconteciam e acontecem através de encontros síncronos, elas também são gravadas para os estudantes que não têm acesso à aula naquele momento. Aí a gente até grava sozinha para ficar um tempo mais curto, sem a intervenção das crianças, né? E a gente passa para essas crianças que não tiveram acesso à aula no Google Meet. E também o formulário nos permitiu verificar quais foram as dificuldades encontradas para realizar essas atividades. Nesse gráfico, a gente mostra a participação das turmas. Esse daqui é realizado através do nosso controle, da nossa planilha de cada turma, em relação a entregas via Google Sala de Aula, via WhatsApp ou através de atividades impressas, né? O quarto ano tem o maior índice de participação, com quase 90% de participação, sendo que 3,70% recebe as atividades impressas. Os quintos anos têm um índice um pouco menor, com quase 70% de participação. Em relação aos aparelhos utilizados, a gente percebe ali que a grande maioria usa um computador compartilhado com a família, né? Então, isso significa que quando essas crianças têm irmãos, elas precisam compartilhar com esses irmãos, ou quando os pais trabalham de casa, precisam também compartilhar esse computador de uma maneira geral. Outra pequena parcela tem o telefone compartilhado com a família, e uma parcela ainda menor, né, apenas 4 estudantes têm computador próprio e 2 estudantes têm telefone próprio para realizar as atividades. Aí, já passando para a satisfação dos alunos em relação às ferramentas, dos alunos e das famílias, né, a gente percebe que a maioria deles está satisfeito ou muito satisfeito tanto com o Google Sala de Aula e as atividades que são postadas lá, quanto com o Google Meet. Claro que é interessante destacar aqui que esse é um recorte de 35 respondentes, do total de 84 alunos, então não representa a totalidade, nós não tivemos um retorno da totalidade da turma respondendo a esse questionário. Então,
tentando, digamos assim, alcançar a integralidade da turma, que desde o início o objetivo dessa proposta, desse projeto de pesquisa que visou ver, né, então, a satisfação dos alunos, o índice de alcance, é alcançar a integralidade da turma, né, a nossa principal preocupação nesse momento. Nós fazíamos e fazemos, né, as videoaulas gravadas semanalmente, que nós postamos sempre no Google Sala de Aula e nos grupos de WhatsApp, logo após o encontro síncrono com as crianças. Além disso, nós preparamos atividades impressas para os alunos que não têm acesso à internet, daí sempre que essas atividades que são postadas no Google Sala de Aula têm uma proposta mais interativa de jogos online, nós adaptamos para o método impresso, né, procurando atividades alternativas que possam substituir essas atividades. E, além disso, nós fazemos atendimentos individualizados pelo WhatsApp, né, para grupos de alunos específicos, ou também através do Google Meet, com alunos específicos que têm dificuldades específicas. Então, nós buscamos diversos meios para conseguir alcançar o maior número possível de alunos. Aí, os nossos resultados, nós percebemos que a participação da turma, considerando aqueles que recebem atividades impressas, fica acima de 70%, destacando-se ainda o quarto ano, que tem uma participação acima de 90%. Além disso, com o retorno das famílias via WhatsApp, a gente conseguiu verificar as reais dificuldades que esses estudantes enfrentam, né? E aí a gente começou a perceber o porquê que muitos não estavam com dificuldade para entregar as atividades, envolvendo, por exemplo, desemprego, né? Aí não conseguiam dar conta da internet, de uma boa estrutura para a criança, outros porque os pais estavam trabalhando fora e deixavam os filhos com os avós, por exemplo, sem acesso à internet, para que não tivesse esse contato e risco de contágio, e nós tivemos, inclusive, alguns alunos que sofreram com o Covid no meio familiar, e isso abalou bastante a família, porque quando o Covid entrou na família, foi contaminando várias pessoas, né, abalando as estruturas e daí tornando difícil esse retorno, né. Quando envolve saúde, outras coisas acabam ficando em segundo plano. Mas algo interessante de se colocar é que mesmo não obtendo o retorno integral da realização das atividades, 100% dos estudantes tiveram a oportunidade de acesso a essas atividades. Nós verificamos, então, que essas ferramentas, elas foram essenciais para facilitar o trabalho pedagógico, né, fazendo esse vínculo com a família. Mas a gente confirmou também que não tem uma tecnologia que substitua o contato próximo do docente com a turma. Ou seja, a gente viu que nós conseguimos um retorno maior desses alunos a partir do momento que a gente conseguiu fazer esse contato próximo com as famílias, compreendendo as particularidades de cada um, para tentar auxiliar eles dentro dessas particularidades. Então, para atingirmos o maior número possível, foi através desse contato diário e particular com cada criança. Acreditamos que essas ferramentas, aliadas ao conhecimento e à preocupação, a nossa preocupação, alcançaram um bom retorno das atividades remotas, e dessa maneira nós, professores atuantes da educação básica, estamos aprendendo na prática, né? Assim como a gente ensina os alunos, nós aprendemos com eles, essa nova maneira de ensinar, né? Eu costumo falar para eles que a gente está fazendo história. E, por isso, faz parte desse trajeto os erros e os acertos, né? Não tem uma receita pronta, a gente não viveu esse momento antes, né? Para dizer, ó, esse caminho é o melhor caminho. Então, a gente vai muito pela sensibilidade, pela tentativa e erro, né? Até encontrar, digamos, uma maneira mais confortável para todos. Nós sugerimos, então, outras pesquisas, né? Talvez por saberes do ano que vem, para avaliar o uso dessas tecnologias na educação básica em um período
de ensino presencial, aliando essas tecnologias ao ensino presencial no ensino fundamental. Agradecemos a todos. Essa, então, é a nossa apresentação. Dando continuidade, então, o próximo trabalho da MF Santos Dumont, com Manuela Duarte Ribeiro. O trabalho A Construção do Contato entre Estudantes, Artistas e Agentes Culturais do Rio Grande do Sul. Pode começar. Oi, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Tudo certo? Tá. Eu não preparei um PowerPoint, tá? Eu acho que até porque nas práticas visuais a gente costuma traduzir as coisas por meio de imagens, né? Então vocês vão ficar aqui olhando meu rostinho, mas depois eu vou apresentar um vídeo do resultado final do projeto, tá? Então, como foi falado, em artes visuais, se chama Arte e Educação, e é um diálogo de aproximação entre artistas, agentes culturais e estudantes, tá? Então, é um projeto que ele foi baseado na ideia de colaboração e interdisciplinaridade entre as diferentes vertentes das artes, e vai envolver escola, os ambientes virtuais e os ambientes não formais de educação também. Então, ele iniciou porque eu conversei com os estudantes e eu percebi que a relação entre eles e o campo das artes, ou seja, as instituições, os artistas, né, e esses agentes da cultura, é nulo. E eu criei um projeto nessa pretensão de fazer ações que iriam aproximar essa comunidade escolar e criar um vínculo entre esses espaços e esses profissionais. Então, inicialmente, eu pensei em levar esses docentes em um passeio por trimestre, né, e seriam 3 locais de artes, eles viriam para Porto Alegre, e fariam oficinas com artistas dentro de 3 instituições, ao longo dos 3 trimestres. Mas, né, ocorreu a pandemia e, devido a isso, eu tive que modificar o meu projeto. Então, pensei, como é que eu ia reorganizar a implementação de um projeto que, a princípio, envolvia um contato que é presencial, num local, em um ambiente físico, e isso não é mais possível. E até porque a gente não sabia se iria voltar às aulas nesse 2º semestre, e também como levar todos esses estudantes sem aglomerar eles, enfim. E nesse meio tempo, as escolas elas começaram a propor atividades remotas, como você sabe, e eu pensei nessas tecnologias digitais de informação e comunicação como uma solução para o projeto. Então, eu convidei artistas e agentes culturais também, isso também foi uma modificação, para gravarem vídeos falando dos seus trabalhos, das suas trajetórias e dessas atuações profissionais serem significativas, né, dentro da cultura, do meio social, tanto individual, né, quanto socialmente. E como eu disse, além de pensar em chamar só artistas, eu também chamei agentes da área da criação no geral. Então, como jornalismo, artes cênicas, enfim, vou falar mais para frente, tá? Para os estudantes entenderem, né, que é possível trabalhar com as artes de várias outras formas, e não só como aqueles, às vezes, têm esse estigma que é um artista dentro de uma galeria. Né? Então, isso foi bem positivo, porque eu pude expandir 3 encontros presenciais com apenas 3 artistas e inúmeros encontros virtuais, né? Uma vez que o vídeo ele vai viabilizar esse material para muitas outras turmas e a gravação ela pode ser repassada, né, quantas vezes for necessário. É um projeto que ainda está em andamento, tá? Ainda ando recebendo vídeos, tá? Mas ao todo, até agora, eu recebi 10 vídeos, e de pessoas da área da fotografia, da produção cultural, do jornalismo, da arquitetura, do urbanismo, das artes cênicas, música, biblioteconomia, entre outros. E eu vou mostrar aqui segmentos de um videozinho que eu fiz, tá? Com três pessoas, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que foi tratado, né? Ou como esses vídeos se deram. Vou colocar para apresentar aqui. Peraí. Vamos ver.
Meu computador está muito devagar, tá, pessoal? Então talvez dê uma travada. Ai, travou aqui. Pois é, não adianta, eu travei aqui na tela toda. Que saco. Não, não adianta. Não adianta, tira, porque eu não tô travando tudo. Apareceu uma imagem para mim aqui. Apareceu aqui do Alejandro. Acho que ela caiu agora. Dá um segundinho que ela já vai voltar. Tá bom. Problema técnico, tá bom? Mas pode colocar o vídeo, quem sabe? Eu acho que eu vou deixar tocando o vídeo, vocês me dizem se tá se tá passando, rolando. pode deixar. Isso, tá bom. Obrigada. Está com volume? Acho que é meio. Uhum. Vocês estão escutando o som do vídeo? Me avisem se estão escutando o som do vídeo. Não, tá fechado o áudio. Ah, entendi. Não. Tá, então provavelmente eu tenho que apresentar de outra forma aqui. Não, é só colocar para apresentar e que está com o áudio desligado no programa. Não, tava ligado, era outra coisa aqui. Aqui eu tenho que mandar a tela inteira. E agora, tá ok? Tá, Não. então... Desculpa que a gente não teve tempo de testar isso. Daí, mas... Certo. Vai dar tudo certo. Foi? Fotografia. Anderson, agora tá funcionando o áudio? Tá, eu vou botar desde o começo o vídeo, tá bom? Talvez tenha que levantar um pouquinho o volume dele. Entendi. Me chamo Anderson. Oi, eu me chamo Anderson, eu tenho 44 anos, eu sou fotógrafo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória na fotografia. Como é que eu comecei, que tipo de trabalho que eu tenho desenvolvido hoje em dia, e também o que eu fazia antes, porque eu vim de uma área completamente diferente. Bom, para falar sobre tudo isso, eu queria falar sobre um período que para mim foi muito especial, que foi o final da minha adolescência. Então, lá pelos meus 16 ou 17 anos, eu vivia com os meus pais em Gravataí, que é uma cidade muito próxima de Porto Alegre, aqui para quem conhece. Nessa época, eu tinha alguns interesses que eram muito básicos, como, por exemplo, eu gostava de quadrinhos, histórias em quadrinhos, eu gostava de cinema, eu gostava muito de música também, e eu também gostava muito de computadores. E era basicamente isso que eu gostava na época. Eu tinha muito pouca influência externa, porque os meus amigos, digamos, de bairro na época, eles gostavam de coisas bem diferentes, então a gente não compartilhava muito os mesmos interesses, e eu acabava ficando um pouco isolado com as coisas que eu, enfim, que eu gostava. Oi, galera, tudo bem?
sou Cristiano Santana e eu vou falar um pouquinho para vocês das coisas que eu faço e das coisas que eu já fiz nessa vida. Eu comecei na minha vida, assim, formei em jornalismo, comecei minha vida muito antes disso, mas eu eu me formei em jornalismo. Então, o que eu fazia basicamente, até ali o ano eu tenho 47 anos já, e até o ano de 2004, o que eu fazia basicamente era trabalhar em jornal como fotógrafo, como fotojornalismo. E quando eu entro no mestrado, eu começo a trabalhar no mestrado, aí já muda um pouco isso. O outro deixa de ser simplesmente um personagem. O primeiro trabalho, ele passa a ser alguém que mexe no trabalho também, né? E o primeiro desses trabalhos é esse que eu chamo de guia prático para viver na zona. O que é a zona? A zona é a zona do Farrapos. Tá? Em Porto Alegre, a gente tem essa avenidona assim, que corta a cidade de norte até o centro, que é a Avenida Farrapos, e ali é uma zona que é uma zona, porque é uma região da cidade, mas é também uma zona de bagunça, né? Tem prostituição, tem tráfico, tem classe média, tem tudo convivendo ali. E aí esse lugar tem seus códigos, tem o seu jeito de coisas, né? Então, aqui, eu fui pescando esses jeitos. Por exemplo, esse cara aqui é o Inel, ele é um imigrante haitiano, e mora ali, e ele tem esse jeito essa máquina de raspar cabelo, que é feito com um pente, um clipe e uma gilete. Tem os lugares, né? Muito na fotografia ainda, né? Essa marquise que se torna casa. Oi, meu nome é Catarina Conte e eu sou atriz, performer, editora de vídeo, filmmaker, produtora, enfim, eu gosto de me definir como eu sou uma artista das artes performativas. Então, talvez, para simplificar, eu vou falar primeiro da minha história e depois eu volto a continuar definindo quem eu sou. E aí foi muito louco, né? Porque, como tudo que a gente acaba se apaixonando, é sempre louco, né? A minha concepção de teatro e do ator foi mudando na minha cabeça. O teatro é um espaço que se cria, em que se pega uma fatia de realidade, seja essa realidade às vezes supernaturalista, às vezes mais louca, às vezes mais fragmentada, mais abstrata, mais maluca, né? Ou às vezes super parecida com a vida real, não interessa a linguagem que a gente vai usar, o jeito que a gente vai falar. O que importa é um momento em que um monte de gente está no mesmo ambiente que pessoas que estão dramatizando, representando uma realidade, uma ideia, um conceito para as pessoas que estão assistindo. E entre quem assiste e quem faz, acontece uma troca. E essa troca pode não acontecer em voz alta, mas ela acontece aqui dentro. Quando a gente olha no filme, a gente sente várias coisas, né? Tanto que tem gente que gosta de comentar com os outros, né? O que tá acontecendo? A gente sente isso, né? O que tá acontecendo? Nossa, que isso, meu Deus, olha. E a pessoa que tá no palco tá emitindo aquilo, né? Tá fazendo para o outro sentir aquilo mesmo. E entre o que o espectador vê e o ator faz, para mim aí que tá a coisa mais especial do teatro. Que é o momento que todo mundo tá respirando o mesmo ar e tá vendo e vivendo a mesma coisa. Vou ligar o som aqui, tá? Eu aqui, pessoal. Voltei. Estão me ouvindo? Então, tá. Gente, problema técnico, né? Eu já tinha deixado preparado meio que um plano B, porque eu preciso formatar meu computador e tá ruim demais. Mas, enfim, tá? Eu vi que ali daí passou um pouquinho do tempo, eu vou finalizar rápido. Só para dizer que esse é um projeto que ainda está em desenvolvimento. Uma vez que as aulas voltarem, eu intento mostrar essas gravações e daí analisar como é que vai ser o retorno por parte dos docentes. E também que é um projeto em conjunto, né? Eu determino como um projeto conjunto, porque sem a participação dessas outras pessoas não teria sido possível realizar.
Mas basicamente é um projeto que ele se constrói, onde pensa o conhecimento como construído a partir das nossas experiências, e principalmente das trocas com as outras pessoas, né? No meio de conversas informais e num contato, né? Num afeto, num compartilhamento, para pensar a arte e para conseguir, enfim, analisar, né? Pensar sobre o mundo e como que os estudantes reflitam sobre si, sobre a linguagem da arte a partir dessas outras perspectivas, a partir dessa troca, né? É isso, pessoal. Obrigada pela atenção e desculpa os problemas técnicos. Então, continuando, aproveito, né, para dar os parabéns para quem se apresentou até agora e dizer como é bacana ver que cada escola, cada professor tem um olhar diferenciado para a realidade que a gente está vivendo e para a sua comunidade escolar. Então, eu passo a palavra agora para a professora Carolina Monteiro, da DFPP, com o projeto ABC, Alfabetização e Letramento, Formação de Rede e Desenvolvimento Profissional de Professoras Alfabetizadoras. Pode começar. Desculpa, boa tarde a todos e a todas. Estava organizando aqui para colocar a apresentação. Meu nome é Carolina Monteiro, eu sou professora na rede de Canoas desde 2016, atuando no ensino fundamental como professora dos anos iniciais, ia trabalhando junto a turmas do bloco de alfabetização, né, trabalhando, então, vivendo o dia a dia da alfabetização, e a partir desse ano, então, eu passei a trabalhar junto à Diretoria de Formação, Pesquisas e Projetos da Secretaria Municipal da Educação, quando eu ganhei, então, assim, o que eu digo, esse presente, né, que é poder trabalhar com um projeto que tem como foco, então, a alfabetização na nossa rede. A ideia é dar uma noção geral do projeto, né, que vem sendo pensado desde o início desse ano, e que teria, então, como ponto de partida o diagnóstico da alfabetização, que é feito no início de todo ano letivo, e que estava previsto, então, para aquela primeira semana de suspensão das atividades, né? Na verdade, a segunda semana de suspensão das atividades presenciais em função da pandemia. Então, ele foi sendo pensado, reformulado, né? Até pouco tempo não sabia nem se eu teria como apresentar algum resultado, alguma coisa com relação a esse projeto aqui no Saberes em Diálogo, mas, felizmente, nós conseguimos dar andamento a esse trabalho. Ele tem como objetivo geral, então, contribuir para a qualificação do processo de alfabetização dos estudantes na nossa rede e oferecer subsídios para o planejamento da prática docente e a elaboração de estratégias didáticas para a alfabetização por meio do desenvolvimento profissional de professoras alfabetizadoras. Como justificativa, então, a gente tem, né, essa ideia na análise da história da alfabetização no Brasil, a partir da Magda Soares, que o principal propulsor das periódicas mudanças de paradigma e de concepção de métodos tem sido o persistente fracasso da escola em levar as crianças ao domínio da escrita, da língua escrita. A gente tem, então, assim, por muito tempo oscilando entre os métodos sintéticos e os métodos analíticos, posteriormente com a introdução da concepção construtivista e até o entendimento equivocado do construtivismo como um método de alfabetização, que vai gerar também uma discussão sobre o melhor método para alfabetizar, né? E a gente percebe, então, também a alfabetização como um grande foco de políticas públicas, mas que não são permanentes, na verdade, como ações políticas ao longo da história da alfabetização, da história da educação no Brasil. A gente pensa só na última década, por exemplo, que a gente tem, com o Plano Nacional de Educação,
E aqui o PNAE, como um grande projeto, né, e um grande pacto, né, para a formação também, para a formação continuada, oscilando sempre de acordo com as mudanças políticas também, o contexto político no nosso país. Inclusive, a gente pode pensar pós-impeachment da Dilma, né, da presidente Dilma, com o Temer assumindo, né, como o que nós podemos entender até como um governo que seria, se tinha como provisório, né, mesmo nesse governo a gente tem, então, uma política voltada à alfabetização, que foi o programa Mais Alfabetização, e aí agora, nessa última administração, nesse último governo, nós temos, então, a Política Nacional de Alfabetização, que vem mais uma vez modificar propostas com relação a essa temática. Então, a gente percebe também esse grande interesse pela temática em larga escala, né? Mas o que nós temos, então, né, muito mais do que o foco, seja em materiais, seja nas aprendizagens dos alunos mesmo, a gente tem um grande desafio que recai sobre a professora, que é frente à grande diversidade que nós temos em sala de aula, né, a partir da organização do ensino nos anos iniciais pelo bloco de alfabetização e a ideia de progressão continuada do 1º ao 3º ano. Nós temos também o acolhimento, né, a todos os alunos. Hoje nós temos praticamente todas as crianças frequentando a escola, então nós temos também uma diversidade de ritmos de aprendizagem, de conhecimentos, e a professora ela precisa dar conta disso. Então, o foco que nós precisamos em práticas e em políticas de alfabetização, em projetos, no nosso entendimento tem que ser voltados ao professor, à professora, né, e aqui eu acho que podemos dizer a professora, porque a grande maioria das docentes nos anos iniciais, especialmente na alfabetização, são mulheres. Então, a Magda Soares vai nos dizer exatamente isso, né, que quem alfabetiza não são os métodos, mas são as alfabetizadoras. Então, por isso, essa discussão se torna vazia e o foco, né, a ênfase tem que ser dada à formação e à qualificação dessas profissionais. Nós temos, então, dentro desse projeto, o projeto ABC, uma grande inspiração, que é o projeto Alfaletrar, coordenado pela professora Magda Soares, no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais. E a partir desse artigo, onde ela relata a experiência brevemente, agora já relatada mais detalhadamente no livro Alfaletrar, publicado nesse ano, ela fala dessa ideia de formação de rede, né, como uma ideia de desenvolvimento profissional de alfabetizadores, e indica até mesmo aqui no resumo desse artigo, que essa experiência ela indica princípios ou diretrizes mais gerais para outros programas de formação docente. Então, sem, né, nenhum constrangimento, né, nós assumimos essa inspiração, porque acreditamos que boas práticas, né, como essa, devem ser multiplicadas. A ideia de formação de rede, então, como ela traz, é uma formação onde não há uma organização hierárquica, né, ela atinge a rede toda, né, a rede de ensino inteira, todos os professores, todos os gestores, todos os profissionais. E ela tem o objetivo de promover o avanço na qualidade do ensino em todas as escolas igualmente e no mesmo ritmo, impossibilitando aquela comparação que muitas vezes ocorre, né, entre aquela escola é muito fraca, aquela escola está melhor, e que muitas vezes são expressos pelos índices, né, como a gente tem o IDEB, mas que a gente acredita, então, que essas práticas e políticas podem, de alguma forma, equalizar essas questões. O nosso projeto, o projeto ABC, ele não foi colocado como uma atividade obrigatória, nem a participação das professoras, nem dentro das escolas, né, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor a dinâmica, mas felizmente nós temos avaliado, né, que o alcance tem sido muito grande e que as perspectivas são as melhores possíveis, né, de que a gente possa expandir o projeto. E a ideia de desenvolvimento profissional de professores, que ela também nos traz, é essa ideia de que o desenvolvimento ele ocorre no contexto da prática docente, porque o professor, né, e aí quando ela usa esse termo de desenvolvimento profissional no lugar de formação continuada, porque o entendimento é que a formação do professor já se deu, né, na sua formação inicial, e é na prática que ele vai desenvolver, então, outras competências que só a prática possibilita.
Para a realização do projeto, então, nós desenvolvemos uma parceria com o Grupo Aula, da Faculdade de Educação da URGS, que vem nos auxiliando, então, nesse projeto. Algumas das ações previstas que nós temos, então, e que já foram desenvolvidas nesse ano, é a composição de um grupo de trabalho, que conta com uma professora de cada escola, né, pelo menos algumas escolas têm mais professoras participando por meio de outro projeto, mas felizmente nós temos professoras de 43 das 44 escolas de ensino fundamental da nossa rede. Essas professoras coordenam grupos de estudos dentro das suas escolas, com as equipes pedagógicas e as professoras alfabetizadoras, mas também têm contado com a participação de professores dos anos finais, com estagiários, com técnicos em educação básica, com professores de outros setores, então com um alcance até maior do que nós prevíamos, e também a interlocução entre as atividades formativas das professoras alfabetizadoras e das equipes pedagógicas. Algumas ações previstas para o próximo ano, né, que contemplam, então, um acompanhamento das ações, a promoção de encontros, também o desenvolvimento de atividades e visitas às escolas, né, por parte da assessoria pedagógica da secretaria e também as professoras do Grupo Aula, né, que têm interesse em conhecer melhor a realidade das nossas escolas, né, e o trabalho desenvolvido. Aqui alguns registros, então, que eu trago das ações, né, que foram desenvolvidas já nesse ano, com o lançamento do projeto, que foi no Dia Mundial da Alfabetização, e que também foi um evento muito bonito de recuperar um pouco, né, fazer uma retrospectiva da caminhada da nossa rede dentro da temática da alfabetização, com outros projetos, né, e fazer, então, dar esse pontapé inicial. Nós tivemos já 2 encontros do nosso GT em setembro e em outubro, contando com uma grande participação também das professoras, e temos encontros ainda previstos para agora o mês de novembro e dezembro, e também uma formação prevista a ser proposta para as equipes pedagógicas. Nós tivemos, então, nas escolas, já os grupos de estudos, aqui para ilustrar um pouco um movimento espontâneo, né, empreendido pelas professoras multiplicadoras, que elaboraram convites e diversas estratégias para mobilizar suas colegas à participação nas escolas, né. Então, aqui são convites todos do primeiro encontro, chamando para participação, e alguns registros também da participação nos grupos de estudos, né, já na segunda rodada de encontros, né, então, as propostas, a mobilização e todo esse empenho, né, das professoras, que tem sido muito bonito de acompanhar. Aqui, já finalizando, né, eu vi, já que eu tô assim, eu tentei correr e mesmo assim, né, a gente já vai passando o tempo. Aqui eu trago alguns dos princípios, assim, que embasam o nosso projeto, os Saberes em Diálogo, né, aqui onde nós todos estamos hoje participando, mas que de alguma forma opera como um guarda-chuva, assim, para todas as outras ações de formação e de desenvolvimento, né, profissional dentro da nossa rede. A gente percebe, né, nesses movimentos que têm sido produzidos dentro do projeto ABC, muitos desses princípios, né, o protagonismo docente é evidente, né, com a participação das professoras como multiplicadoras, a formação entre pares, o foco nas demandas do cotidiano, né, porque todas as propostas de temáticas a serem abordadas no nosso GT têm emergido das próprias professoras e das discussões nas suas escolas. E os relatos das professoras são muito bonitos, porque muitas relatam que é a primeira vez que elas assumem esse lugar como formadoras, algumas falando que perderam o sono na noite anterior, que ficaram muito nervosas, de se colocar frente aos colegas, né, então a gente formou também um grupo no WhatsApp do nosso GT, onde elas vão compartilhando as experiências que vão desenvolvendo, dicas, compartilhando ideias, então tem sido um movimento colaborativo, né, muito desse trabalho colaborativo, muito bonito. A ideia de adesão espontânea também, né, que é muito importante e que acho que abre também a possibilidade de um trabalho, de uma participação mais significativa, né, quando a gente participa porque quer participar, e que bom ver que mesmo sendo assim, né, de uma adesão espontânea, a gente tem tido essa grande adesão, né.
e o pertencimento, acolhimento e afetividade através das expressões de todas as participantes, né, do orgulho de participar desse movimento, da gratidão de fazer parte desse grupo, então, e também nas escolas, né, a repercussão nas escolas tem sido muito positiva. Então, finalizando, né, eu trago aqui já, dentro dessa ideia do próprio Saberes em Diálogo, né, de uma formação em rede, com a rede, na rede, ou a formação de rede, né, que a Magda Soares nos propõe, a partir aqui das palavras do Gilberto Silva e da Juliana Machado, essa formação implica em abrir a casa, implica em receber, acolher desde a perspectiva da cooperação, colaboração, para o aprendizado no coletivo, participando, atuando, vivendo e experimentando. Então, esse projeto que nós iniciamos agora, né, assim, já no finalzinho desse ano tão difícil e tão desafiador para todos nós, tem se mostrado como também uma ótima forma, assim, de a gente projetar o nosso próximo ano, a continuidade, né, e nós esperamos que esse grupo e que esse movimento possa permitir que nós, enquanto rede, formulemos, então, uma política pública de alfabetização, né, voltada à alfabetização no nosso município, a partir do nosso entendimento de alfabetização, de letramento, das necessidades das nossas escolas e dos nossos estudantes. Algumas referências, então, aqui do trabalho, e é isso, muito obrigada, e peço desculpas pelo atropelo na fala e por passar do tempo também. Obrigada. Parabéns, então, Carolina, pelo projeto. Na nossa escola tem sido um momento, assim, inclusive, bem sensível, junto com as professoras, né, quando a gente pensa em alfabetização. Então, dando continuidade agora, eu passo a palavra para a nossa interlocutora externa, a Márcia Regina da Silva, da Rede Municipal de Esteio, no Serviço de Apoio Pedagógico, SAP, como possibilidade de transformação. Isso aí, boa tarde a todos, então. Eu vou relatar um pouquinho do trabalho que eu realizo na Rede Municipal de Esteio, né? Que é um trabalho de possibilidade de transformação mesmo, com relação aos alunos que passam por ele. Construir em cada aluno possibilidades de aprender mais. Eu digo para eles, vocês estão aqui, pessoal, para aprender mais. Sempre digo isso nos atendimentos. E esse aprender mais é como? É através do diálogo, através da interação, e especialmente da valorização das potencialidades dos alunos, daquilo que eles conseguem realizar. Então, a partir daí se dá o meu trabalho, né, quando eles chegam para mim. A minha ação e a minha reflexão diante do trabalho busca sempre desafios, mudanças, e intervir de forma construtiva, né, na aprendizagem de cada um dos alunos, porque cada um deles é único, tem suas potencialidades, tem suas dificuldades, que estão ali para serem desenvolvidas. Quanto à minha experiência profissional, eu atuo na Rede Municipal de Esteio há 24 anos. E destes 24 anos, 11 anos eu estou no Serviço de Apoio Pedagógico, SAP, que até 2018 se chamava Laboratório de Aprendizagem. Trocou a nomenclatura, mas o trabalho é praticamente igual. E eu sou formada em pedagogia, mestra em educação e doutoranda em educação pela Universidade de La Salle. Então, este trabalho que eu realizo, o público-alvo é, atualmente, né, que também há 2 anos atrás, eu atendia todos os anos iniciais e finais do fundamental. Desde o ano passado, eu atendo do 1º ao 5º ano, os anos iniciais. Então, são alunos que têm deficiência ou não, que apresentam dificuldades cognitivas relevantes, né, porque dificuldades todos os alunos apresentam em algum momento, mas que têm dificuldades pontuais, e alunos com repetência. Este é o meu público-alvo. Então, eu atendo os alunos em grupos de 6 alunos no máximo, né? E eles vêm em turno inverso ao de sala de aula. Se eles estudam de manhã, vêm no SAP comigo à tarde, e vice-versa, né? Para não interferir na sala de aula. Então, este trabalho que eu faço, eu realizo
eu faço registro quanto à assiduidade deles, né? A frequência, que é muito importante, e a evolução individual de cada um. Então, mesmo atendendo eles em grupos, eu faço registros individuais do desenvolvimento deles, desde o planejamento que eu proponho para o atendimento, depois as construções que eles realizaram no decorrer do atendimento, e pensando no que eu tenho que reforçar, que eu tenho que enfatizar, que eu tenho que seguir nos próximos encontros. Então, essa planilha de evolução é bem importante para o meu trabalho, assim, para conseguir perceber com ele, de cada um deles, o quanto eles estão crescendo ou não, né, nas aprendizagens. Ali fica bem visível. É uma forma importante de reavaliar o trabalho. Então, o professor que atua nesse espaço tem várias atribuições, né? Vou destacar algumas delas. Participar mensalmente das formações junto à Secretaria Municipal de Educação, que agora, neste momento, a gente segue fazendo, a partir do segundo semestre, de forma remota, mas estamos fazendo as formações mensais, né? E para iniciar o trabalho com os alunos, o que eu faço? Uma entrevista com as famílias, né, com o familiar responsável, para conhecer mais sobre a criança, o que ele gosta de fazer, o que ele está aprendendo, como é que ele vive em casa, em quem que ele mora, né? E uma forma de me aproximar das famílias também, inicialmente, e falar da importância que ele frequente esse espaço, essa oportunidade que ele está tendo, né, de aprender mais. E, inclusive, nesse momento da entrevista, a gente faz um termo de compromisso, onde as famílias assinam um compromisso de mandar o filho, né, se ele consegue sozinho, se não acompanhar ele até o atendimento, que é fora do horário de aula, né. Então, assim inicia o trabalho. E também, no decorrer do ano, eu faço pareceres trimestrais de cada aluno que eu atendo, né, enfatizando a área lógico-matemática, a questão da construção da escrita, da leitura, da interpretação, a psicomotricidade ampla e fina, e aspectos relacionados às relações interpessoais, às emoções que eles demonstram nos atendimentos. Então, os pareceres são feitos, e nos conselhos de classe eu sempre participo, né, pontuando como estão os alunos que a gente tem em comum com as professoras titulares de sala de aula. Que mais? Então, este trabalho eu percebo ele como um trabalho que necessita de um olhar muito reflexivo diante do que a gente está fazendo, do que a gente está propondo, né, que tem a ver com o que o aluno está sentindo, o que o aluno está demonstrando, observar a interação dos alunos diante das propostas que a gente faz, dos jogos, das atividades, do uso do computador, né, para repensar minha proposta e seguir trabalhando com eles e fomentando aquela ideia neles assim, vocês são capazes, vocês conseguem, vocês têm condições, porque muitos chegam ali, tem medo até de pegar uma borracha, como eu digo, né, eu digo, gente, a borracha está aqui para a gente usar, a gente está aqui para aprender, e quando a gente erra, a gente vai aprendendo, se a gente não errar, a gente também não aprende, eles ficam me olhando, né, muitas vezes, mas é bem por aí, assim. E é muito interessante perceber o crescimento de cada um dos alunos, assim, a maturidade que eles vão adquirindo no decorrer do ano, assim, falando no ano todo, né? Porque não é a cada atendimento que tu percebe o quanto eles crescem ou não, e sim vendo eles na hora do recreio, na educação física, quanto entra nas salas de aulas deles, nas interações com os colegas, em momentos diversos que a gente vê, né, o quanto eles estão crescendo nas aprendizagens, se sentindo autônomos, capazes. E eu faço também muitas trocas com os professores titulares, que eu penso que é muito importante, né, as trocas. E também dentro do trabalho do SAP, do Serviço de Apoio Pedagógico, uma das minhas atribuições semanais é a itinerância. O que é a itinerância? Eu faço entradas em todas as turmas dos ciclos de alfabetização. Primeiros anos, segundos anos e terceiros anos. Eu entro nas turmas para interagir com o professor, interagir com os alunos, especialmente aqueles que eu atendo no SAP, eu vou lá observar e auxiliar em sala de aula. Auxilio os outros também que me pedem ajuda. Faço parceria com as professoras, né, de fazer alguma atividade coletiva juntas. Então, é um horário que eu tenho semanal de estar em sala de aula com os professores, que aproxima bastante a gente no trabalho.
porque eu vejo que eu faço muito mais trocas com os professores dos ciclos de alfabetização do que os de 4º e 5º ano, porque a gente tem mais contato, tem todo aquele convívio semanal, né? E os alunos estão acostumados com a minha presença. E é interessante de ver também as diferentes posturas dos alunos. Lá no atendimento comigo, onde tem no máximo 6, muitas vezes eles se mostram de um jeito, e lá na sala de aula eles se mostram de outro. É interessante observar isso também, né? Então, eu considero esse trabalho do serviço de apoio pedagógico essencial na escola. Eu já estou há 11 anos nele, né? Mas ele acontece há mais tempo, antes como laboratório de aprendizagem, porque é um atendimento especializado, né? Que certamente é mais uma possibilidade de aprendizagem, mais uma possibilidade de transformação, como diz no meu título da minha fala, né? É uma possibilidade de estar ali aprendendo com o outro de uma forma mais próxima do que na sala de aula, né? Muitas vezes a criança que não consegue falar em sala de aula das suas dificuldades, das suas dúvidas, ou fazer algum comentário, ali comigo ele vai se encorajando a falar mais. E depois, lá em sala de aula, ele vai modificando a postura. Eu faço muita rodinha de leitura coletiva com eles, cada um lê um trecho de um livro, depois a gente conversa sobre o livro. Tem alunos que, no primeiro momento, eles resistem. Eu não gosto, eu tenho vergonha de ler em público. Ora, ler em público para 4, 5 pessoas ali, é um desafio para eles, né? Mas daqui a pouco eles estão conseguindo, eu consigo fazer com que eles se sintam seguros, se sintam tranquilos. Cada um lê de um jeito, cada um está ali para aprender. E eles conseguem, nessas pequenas intervenções que eu faço, eu vejo o quanto eles crescem, quando eles amadurecem lá em sala de aula e vão se sentindo realmente mais seguros, né, mais confiantes. E, poxa, eu também posso aprender. E faz tempo que na minha escola, eu estou nessa escola, na Érico Veríssimo, eu nem sei se eu citei o nome da escola, a minha escola é Érico Veríssimo, eu estou há 5 anos nessa escola. E eu percebo que há muito tempo lá não tem mais esse estigma de dizer, lá no laboratório, lá no SAP, é o lugar de quem não sabe, de quem não aprende, de quem é burro. Já se desmistificou esse espaço há algum tempo. Porque os alunos sabem que vão lá para aprender mais. E que todos temos capacidade de aprender, todos temos dificuldades, né? E a forma como eu converso com eles, e quando surge algum assunto assim de alguém dizer, tu é burro, tu não consegue. Eu faço toda uma fala, um diálogo, né? E é um diálogo mais próximo. Eu percebo que eu atinjo eles muito mais próximo do que em sala de aula. Porque lá são 20 e poucos, 30 alunos, né? Ali eu consigo uma proximidade maior com eles. Onde eu consigo olhar bem no olho deles e eles, querendo ou não, eles acabam participando dos diálogos, né? Fica difícil eles não participarem, porque o grupo é pequeno. Então, é um trabalho que eu acredito muito e gosto muito e me enriquece muito e me surpreende muito também. E agora, nesses tempos de pandemia, eu tenho interagido bastante com as turmas, mas assim, através das videoaulas, onde eu participo, faço alguma contribuição nas aulas das colegas, faço postagens, né, nas turmas de WhatsApp. Cada turma tem um grupo de WhatsApp. Eu sempre com aquelas postagens de incentivo a ler, incentivo a escrever, fazer as atividades, né? O que mais? Eu tenho feito alguns atendimentos individuais, porque alguns alunos estavam meio sumidos dos encontros, das videoaulas, até inclusive de participar na escola. Daí alguns eu estou atendendo via videochamada no WhatsApp. Para algumas famílias eu fiz ligações telefônicas, que foi me pedido no conselho de classe, para saber como é que estão, né? Porque eles têm participado pouco, daí a gente faz toda uma conversa para saber o que está acontecendo. E muitas vezes tem problemas, como os colegas já mencionaram antes, com relação à doença na família, com relação ao próprio Covid, ao desemprego. Então, é importante esse meio de campo que eu tenho feito, assim, com eles, né? E tenho participado de eventos que as colegas fazem também. Ontem mesmo, a gente fez uma atividade bem legal com os primeiros anos, onde teve a participação de uma autora, porque as colegas fizeram uma entrega de livros para os alunos dos primeiros anos, inclusive eu fui na escola ajudar a entregar estes livros, sobre alimentação saudável. E ontem fizemos uma videochamada com a presença da autora do livro para conversar com as crianças, e foi muito legal, foi muito significativo os diálogos. Então, eu penso que é isso, assim. Na Semana Farroupilha, a gente fez um evento à noite também, com a participação das famílias, tudo online. Festa da criança, no Dia da Criança.
e temos tentado uma aproximação assim. Claro que, infelizmente, muitos deles não conseguem participar, né, das videoaulas, mas os que participam demonstram gostar, estão cada vez participando mais, que no começo ficavam mais quietinhos, só observando a gente. A gente tem visto que eles têm participado mais, têm interagido mais, têm se colocado. Então, é isso, assim, é um trabalho bem de formiguinha, como eu digo, mas um trabalho essencial na escola. É isso, não sei nem que hora que eu tô, não consegui nem olhar pro chat. Não me excedi, não? Passou um pouquinho, mas tudo bem. Que bom. Não, a gente vai abrir no chat, se alguém quiser falar também, pode se inscrever ali. Então, a gente vai fazer algumas colocações, né, para encerrar. Se alguém tiver algum questionamento, pode se inscrever no chat, né? Mas ouvindo os relatos de vocês, eu fiquei pensando no momento que a gente está vivendo e na nossa capacidade gigantesca de inventar e de se reinventar, né? Vou começar falando lá do trabalho das gurias, que falou bastante em encurtar as distâncias através das lives, o vínculo, né, e as alternativas para a gente seguir em frente. A parte da Gláucia ali, da gamificação, é uma coisa que chama a atenção da gente, nós adultos, imagina das crianças, e o envolvimento que essas famílias têm em participar, em querer interagir, isso faz toda a diferença nesse momento, né? Das gurias lá da Leonel, da plataforma Google, são diferentes realidades que a gente tem na rede, algumas com mais condições, outras não tanto, mas o que importa mesmo aqui é que o professor é um mediador, né? É um facilitador, e as gurias fizeram isso tão bem, com dados tão importantes e ricos para a gente ficar pensando no que a gente está fazendo nesse momento e como é que a gente está atingindo as crianças. A parte de artes ali da Manuela também encantadora. Eu vi várias apresentações do Santos Dumont, estou encantada, não sabia que lá no Santos tinha esse movimento tão grande, tão bonito. Projeto ABC, eu sou suspeita, né, porque eu faço parte dele, mas foi um momento importante para as nossas vidas também, enquanto professoras, enquanto alfabetizadoras, e poder levar isso para a escola e compartilhar com os nossos pares é muito importante, né? Fazer formação com os nossos colegas e dentro da nossa realidade. Isso é fantástico. E o outro trabalho, né, agora da Márcia, né, intervir de forma construtiva, olhar reflexivo, tantas colocações, né, que a gente faz tudo isso e todas as coisas que a gente ouviu nos trabalhos de vocês, a gente só tem uma pessoa, né, algumas pessoas que são a motivação do nosso trabalho, que são nossos alunos. A gente faz tudo pensando neles, acredito eu. Então, o que eu ouvi hoje, o que eu tenho escutado desde de manhã, é pensando nos alunos e pensando nas construções que a gente consegue fazer com a nossa profissão. Que esse momento, então, tenha sido para a gente parar e pensar realmente naquilo que a gente faz e por que a gente faz isso. Então, vou deixar a Paula também falar um pouquinho. Acho que a Silmara sintetizou bem a sensação de todos, né? E eu vejo assim como uma inspiração poder enxergar nos meus pares, né? Tanta motivação, tanta vontade de se reinventar. E eu vi que a palavra-chave de todo mundo que falou um pouco é sempre pensar nos estudantes e no vínculo do professor, aluno e escola, que por mais que a tecnologia esteja aí para nos auxiliar, nós, como material humano, eu não vejo substituição, né? Porque o olhar de cada um e a sensibilidade de cada um esteve presente aí nos trabalhos apresentados, e esse momento dos saberes, da gente poder enxergar o que acontece, né? Desde as outras edições, dentro dos muros da escola e dentro das paredes da sala de aula, que isso perpassa e transcorre, né? De uma maneira muito bonita, e às vezes a gente não consegue ter acesso ao trabalho que está acontecendo lá naquela comunidade, e esse momento dos saberes, da gente poder se enxergar, compartilhar e trocar,
é muito inspirador e eu fico muito feliz de mais um ano poder participar, me sinto privilegiada nessa rede, principalmente nesse momento, né, de afastamento. Eu vejo, assim, esse movimento, essa intenção, de alguma maneira, chegar naquele aluno que está lá mais distante, sem acesso, de alguma forma, isso me toca profundamente. Parabéns a todas e a todos. Se ninguém tem mais colocações, né, eu só peço que abram as câmeras para a gente fazer o registro no final desse momento. Se alguém quiser falar ainda, pode se manifestar, ou através do chat mesmo, que já tem bastante falas ali. E aí, para a gente fazer o encerramento, então, da nossa mesa. Queremos agradecer e segue o convite, né? Ainda tem mais uma mesa, tem mais 3 mesas acontecendo agora no horário das 6 horas. Então, vamos lá para a foto. Obrigado, gurias. Uma ótima tarde para vocês. Tchau.